paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos aqueles que vão estar nos acompanhando nesse vídeo, a paz do Senhor a todos aqueles que vão estar ouvindo esse vídeo, seja onde for. O meu desejo é que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um. Foi me pedido para estar fazendo uma breve meditação e eu queria estar falando sobre um assunto com os irmãos. Foi me deixado à vontade para estar falando sobre o assunto, que Deus me falasse, né? E Deus tem ministrado algo no meu coração que eu queria passar brevemente para os irmãos, que é sobre a santificação. Hoje de manhã nós estávamos ali na igreja fazendo um discipulado com alguns jovens que temos feito e Deus falou fortemente conosco através disso, sobre a santificação. O que é a santificação? Como alcançar a santificação? Nós sabemos que ser santo é ser separado. É ser separado do pecado, é ser livre do pecado. Sabemos que também existem dois pontos que muitos hoje às vezes confundem. Sabemos que existe a justificação, que é o que foi feito por Jesus, que é o processo que Jesus fez para que nós fôssemos justificados do pecado. Ele se entregou para que nós fôssemos feitos justos perante Deus. E existe um outro ponto que na verdade é um processo que levamos durante toda a vida, né? Que é a santificação. Mas como ser santo? Como alcançar a santificação? Nós temos muito a tendência de criar em nossa mente o nosso padrão de santificação e querer guiar esse padrão. Um padrão que muitas das vezes é feito por nós, o que nós pensamos ser correto, o que nós pensamos ser certo, nós padronizamos, fazemos uma listinha, né? E queremos guiar aquela lista, queremos fazer conforme nós pensamos. E Deus tem me mostrado que não é bem assim. É um pouco diferente do que nós pensamos ser. Eu quero deixar um texto para meditação de vocês, que está escrito em Êxodo, capítulo 29, no versículo 42 ao 46. Diz assim: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos vossos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. E agrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Acontece que Deus ele tem ministrado em mim, em minha vida, que a santidade ela é alcançada a partir do momento em que nós nos achegamos mais perto de Deus. A verdade é que nós não podemos nos tornar santos por nós próprios. Nós não podemos pegar um padrão que nós pensamos ser corretos e buscar fazer aquele padrão. Não. Nós nos tornamos santos a partir do momento em que nós nos aproximamos de Deus. Quando João ele descreve a vinda de Jesus no início do seu livro, ele vai falar que ele era a luz e que cada vez que alguém se aproxima mais da luz, o seu pecado ele é exposto. E assim nós nos tornamos santos, assim nós nos tornamos separados. A partir do momento em que nós nos aproximamos mais de Deus, a partir do momento em que nós nos aproximamos mais de Jesus, cada vez mais ele vai expondo em nós o que é o nosso erro, o que é o nosso pecado, o que é a nossa falha, e através disso nós vamos sendo santificados. O processo pode ser doloroso. Isaías, quando ele vê os anjos, quando ele tem aquela visão,
em que ele fala que os seus lábios eram impuros, o anjo pega com a tenaz, a brasa viva e põe na boca de Isaías. O processo da santificação muitas das vezes vai ser doloroso, porque vai expor falhas em que nós pensamos estar certos. Muitas das vezes vai nos quebrar. Mas assim nós nos tornamos separados. Sabe, eu gosto de falar e de comparar que Deus, muitas das vezes, ele é como fogo e nós como o ouro. O ouro, para ser purificado, ele tem que estar exposto cada vez mais a uma temperatura maior. Ou seja, cada vez que nós nos aproximamos mais do fogo, os minerais vão sendo expostos. E nós vamos expurgando esses minerais e vamos nos tornando mais puros. Então, nós precisamos de entender isso. Quem santifica, quem purifica, é Deus. Nós precisamos deixar ser usados, precisamos deixar que Ele faça. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. O Espírito Santo é quem nos mostra. Então, a partir do momento em que nós fazemos isso, a partir do momento em que nós nos aproximamos mais de Deus, a partir do momento em que nós nos aproximamos mais da luz, nós nos tornamos mais santos. E olha, nós precisamos entender algo. Pedro, quando ele tem uma visão em que ele vê alimentos impuros, animais impuros, na verdade, e Deus o manda matar os animais e comer, e ele fala que não comeria porque eram impuros, Deus fala assim, olha, Pedro, poderá você falar que é impuro o que eu purifiquei, o que eu limpei? Sabe? Então, Deus, ele é quem faz isso. Deus, ele é quem faz a obra. Nós precisamos de tirar da nossa mente o nosso padrão e buscar o padrão de Deus. A partir do momento em que nós fazemos isso, a partir do momento em que nós entendermos isso, nós vamos criar uma palavra que o pastor Ivaldo tem falado muito para nós, e ele tem frisado essa palavra, que é algo muito poderoso. A partir do momento que nós fazemos isso, em que nós nos aproximamos mais de Deus, nós criamos a consciência de quem nós somos, de onde estamos, e através disso nós deixamos que Deus nos santifique e fazemos de tudo para estar cada vez ainda mais próximos dele. Que Deus os abençoe, que Deus venha falar com vocês como Ele tem falado comigo, e que nós venhamos entender isso, e que venhamos buscar cada vez mais nos aproximar de Deus, buscar o caráter de Deus, o padrão de Deus, e não nosso. Que Deus os abençoe. Eu quero desejar que as bênçãos de Deus, eu peço que as bênçãos de Deus, peço a Deus que todas as suas bênçãos sejam derramadas na vida de cada um de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.